Bom dia a todos, é sempre muito bom estar aqui. E eu vou pontuar alguns aspectos, fazer um alinhamento, não é alinhamento, alinhavar, está querendo falar coxa de retalhos, né? Mas no bom sentido, né? Das várias visões colocadas. E sempre quando eu venho aqui, muitas questões vêm à minha mente, né? Então, vou falar algumas rapidamente e aí passar a palavra para quem realmente tem muito mais a dizer. Tá? Em primeiro lugar, o seguinte: as mudanças na sociedade são muito graduais, sempre foram e sempre serão, né? O problema é que nós não prestamos atenção. A própria Revolução Industrial, que a gente acha que do dia para a noite surgiram um monte de indústrias, as pessoas estavam no campo, viram a sirene da fábrica tocar e correram para a indústria. Não é verdade, né? Foram décadas e décadas. Então, faz muito tempo que a gente ouve falar problemas, por exemplo. Problemas não, porque não é problema, né? O problema é aquilo que a gente pode evitar. O que a gente não pode evitar é circunstância. Então, circunstâncias assim muito óbvias, né? E de décadas acontecendo. Por exemplo, a tecnologia substituindo o trabalho braçal. Há alguma dúvida em relação a isso? Né? Esse processo só vai se acentuar, né? Crescimento populacional. O Alan nos falou, né? Hoje nós somos 5 vezes mais habitantes do que éramos no começo do século XX. E isso tende a aumentar, né? E a questão do emprego. Quem estuda a teoria das organizações sabe que grandes organizações, elas têm em si uma série de problemas. Elas têm uma questão que é o ganho de escala, poder econômico, falando de uma forma mais simples, mas ela perde muito em agilidade, em eficiência, nessa capacidade empreendedora. Então, é uma tendência natural, inevitável, né, que as pessoas serão cada vez mais empreendedoras próprias do que empregados em grandes corporações. Isso é outra tendência inevitável e não é de hoje, né? E o que a gente precisa é acordar, prestar atenção, né, verificar o que a vida está nos trazendo de oportunidades e aquilo que nós podemos oferecer em resposta a essas demandas, né? E, por exemplo, né, eu vejo acontecer muito, espero que isso esteja diminuindo cada vez mais, né? A pessoa sai do trabalho, do emprego, né, pega o seu fundo de garantia, abre uma loja, um barzinho, basicamente, né? Pouco depois, perde tudo. Primeiro, pela falta de capacidade. Já tive a oportunidade de falar aqui, né, que as pessoas nasceram sabendo tudo. Aliás, desculpa. As pessoas nasceram sabendo tudo sobre gestão de empresa, sobre empreendedorismo. Então, para ser garçom, precisa de capacitar, para ser cabeleireira, maquiadora, cuidador, tudo precisa capacitar. Agora, para gerenciar uma empresa, não. Todo mundo nasceu sabendo. É óbvio que não é verdade. E é por isso que a gente vê muita coisa, né, triste acontecendo assim com os recursos, às vezes, que a pessoa investe e perde, né? Nós que estamos acompanhando, principalmente através do Newton, a gente vê muitos erros crassos terem sido cometidos. O Sebrae, por exemplo, nos informou já várias vezes que as pessoas, quando procuram o Sebrae, as empresas já estão, a maioria, em estado terminal, né? Então, esse é um ponto. A outra questão que eu quero pontuar é exatamente o conjunto de grandes oportunidades que o momento está trazendo, né? Aquela velha história, né? Enquanto tem gente chorando, tem gente vendendo lenço. É uma realidade, é uma realidade. O que a gente precisa, né, é prestar alguma atenção, né? Por exemplo, nós temos a tendência de olhar as oportunidades dentro daqueles setores mais tradicionais. E nós sabemos, acredito que não seja nem muita novidade para ninguém, que a maior indústria da Espanha,
que não é um paizinho de terceiro mundo, é o turismo. Se eu não me engano, é a primeira ou segunda maior indústria da França, o turismo. Não é indústria de armamento, eletrônica, carro, é isso, né? Uma das maiores indústrias exportadoras dos Estados Unidos, se eu não me engano, se não for a maior, é entre as 3 maiores, é a indústria da cultura e entretenimento. Cultura e entretenimento. Então, são setores que têm um potencial de geração de riqueza muito grande, né, onde entra, então, o artesanato, todo esse trabalho, né, que o Alan nos trouxe. Né. Então, quando nós vamos empreender, a gente tem um leque de opções muito interessantes. Né. Eu, por exemplo, assim, rapidamente de cabeça, né, pensei cultura e criatividade como um setor onde entram várias opções, saúde e cuidados pessoais, onde entra, por exemplo, alimentação saudável, né? Serviços especializados. Todo mundo sabe como não é fácil achar um eletricista, um encanador, um marceneiro legal, né? Confiável. Tá? E tem a questão na indústria da tecnologia. Essa indústria da tecnologia, ela realmente requer aí um preparo muito maior, uma formação muito maior, investimentos mais substanciais. Né? Esse é um nicho importante, né? Mas que não é o único. Agora, o que acontece são algumas ilusões e ingenuidades que a gente tem. Então, a gente ouve assim, eu tenho uma ideia tão legal e a ideia não deu certo. Ou então, do outro lado, eu me dediquei tanto e não deu certo. Né? Qual que é o resultado do sucesso de um... Qual é a fórmula, vamos dizer assim, não o resultado, a fórmula para um resultado de um empreendimento de sucesso? Esforço inteligente. Só ideia não resolve, só esforço não resolve. Né? Então, empreender, qual é a diferença entre empreender e ser empregado? Quem trabalha comigo, a Adileia, que está há mais tempo, me ouve muito falar isso. A gente tem uma tendência a ser tarefeiro. Por quê? Porque uma das atividades mais difíceis do ser humano, e isso o Wilson já falava no final do século XIX, e que, portanto, a maioria das pessoas não faz, é pensar. Então, é muito fácil eu entrar num lugar, faça isso, né? E eu executo de forma mecânica. Então, a gente não pode abrir mão dessa capacidade, desse talento que a vida nos dá. Né? Então, quando a gente fala em comportamento empreendedor, o que é comportamento empreendedor? É isso, sabe? É acordar para a vida, é observar o que está acontecendo ao redor, tomar iniciativas objetivas, procurar aprender. Outra coisa que eu já disse aqui algumas vezes. Né? Nós vimos exemplos aqui de iniciativas, existem dezenas, centenas, talvez milhares de outras iniciativas, como, por exemplo, a Manhã da Inovação. Tem um público bom aqui, mas tem pelo menos 30% a 40% de cadeiras vazias. Né? Eventos de bom nível, gratuitos, local bem localizado. E onde é que estão as pessoas? Onde elas estão procurando se formar? Né? Então, são armadilhas que eu vejo acontecer e que me ocupam. Por quê? Exatamente esse trabalho que é muito bem liderado aqui pelo Newton, que é como a gente pode, então, contribuir efetivamente para auxiliar as pessoas a fazerem, né, uma mudança na sua forma de ganhar o pão nosso de cada dia, né? Mas, como eu disse, de maneira madura, né, sem ingenuidades, né, procurando, então, entender um pouco mais as oportunidades, o que está acontecendo, aquilo que é necessário. Então, por que a palavra inovação no meio de tudo isso? Né? Eu já trabalhei em setores, e trabalho ainda, em setores de altíssima tecnologia, né? Microeletrônica, setores da informática avançada, tudo. Né? Mas a inovação, ela se aplica a toda e qualquer atividade humana. Então, nós podemos falar, por exemplo, na inovação de um produto, como eu dei exemplo aqui, um produto na área da cultura,
na área da saúde, na área do entretenimento, no serviço especializado. Então, isso é uma inovação, buscar, né, maneiras de trazer produtos que tenham em si alguma coisa de inovação. Mas não é só aí que se aplica a ideia de inovação. A inovação se aplica também nas maneiras dos processos que são utilizados para gerar esse produto, né? Nos materiais, como foi dado o exemplo aqui, né, da reciclagem do papel, né, e tantas outras possibilidades. E o terceiro ponto, que é muito importante, que é a inovação nos meios de gestão. E aí é que entra esse projeto do ecossistema, né? Como eu sou um profissional da área de gestão de muitos anos, né, então eu sei o valor, eu sei o resultado que uma maneira nova de gerenciar pode trazer, inclusive em termos de desenvolvimento de novos produtos e novos processos. E das formas muito boas da gente gerenciar, a comprovadamente melhor é exatamente formas de gerenciamento cooperativo. Não precisa ser exatamente dentro de uma cooperativa formal, pode ser também. Eu estou falando a ação de cooperar, operar em conjunto, operar de forma coordenada. Então, isso é uma coisa muito boa, inclusive grandes multinacionais fazem isso. Isso é bom para uma grande multinacional, muito mais para um microempreendedor individual. Então, meus amigos, é isso. A gente está vivendo toda essa mudança no mundo de hoje, e esse movimento de melhorar a nossa capacidade empreendedora, ela responde muito bem a esse momento atual, e é legal que todos nós possamos nos desenvolver nisso aí. Então, por favor, nós temos aqui os especialistas, as perguntas estão abertas. Posso complementar uma coisa? Sim. Tem ali. Obrigado. Eu gosto de falar, gente, é terrível, mas eu prometo não falar muito. Ó, tá vendo? É minha equipe essa, hein? O que ele falou uma coisa muito coerente, e eu acho que temos que refletir um pouquinho. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui tem o desejo de ficar rico? Levanta a mão. Ganhar muito dinheiro. Pode levantar, não tem vergonha não. Ficar rico não é questão de vergonha. Beleza. Né? Ó, temos aí 50%, 60%. Ó, até o câmera levantou a mão ali. Aí eu pergunto para vocês, quantos de vocês fizeram aula de gestão financeira? Levanta a mão. Já é um caminho, já tem um pouco menos. Se você perguntar hoje para um aluno de 15, 16, 17 anos, o que você vai ser quando crescer, a primeira coisa que a maioria responde é ganhar dinheiro. Mas aí você pega as notas de matemática do aluno, são péssimas. Quando eu falo para vocês, quem aqui vai no teatro pelo menos uma vez por semana, levanta a mão? 2 pessoas. Vou melhorar a pergunta. Uma vez por mês, pelo menos. Quem vai ao teatro uma vez por mês? Não 10 pessoas, não chegou a 10 pessoas. Muito bem. E aí você assiste lá aquele programa excelente, adorei a revista Caras, mas tem um outro que eu acho que é O Concurso, Cidade Alerta, eu acho incrível. Ele contribui muito bem para a nossa sociedade. E aí você vê tanta notícia boa acontecendo naquele programa, e aí a gente fala assim, por que eu não quero que meu filho siga esse caminho? Quem não entendeu qual é a função do teatro, que é sensibilizar as pessoas, quer aproximar as pessoas, como é que você quer ter uma sociedade melhor? Como é que você quer que esses programas de TV, esses tipos de revista assistem? Porque nós somos criteriosos quando vamos ao teatro. Qual é a função de existir uma orquestra sinfônica? Qual é a função de existir um parque de diversão, gente? Vocês nunca se perguntaram para que existe parque de diversão? Tudo isso existe nessa indústria de entretenimento, na indústria de arte, né? Para que serve o teatro? Eu estou fazendo agora uma ação com a equipe da Renault, que é teatro para diretores financeiros. Nós vamos refletir sobre a ação da arte sobre as pessoas, né? No final do ano, eu já vou fazer um jabá, vou aproveitar aqui, estou escrevendo um livro que no final do ano sai, que se chama justamente Para que estudar? Se você parar para pensar para que você quer estudar, você não consegue achar uma resposta. Para ser feliz, para ganhar dinheiro, mas para quê?
Qual é a função disso? Então, tudo isso passa na questão da capacitação, que eu acho que todos aqui têm um ponto em comum, que é estudar, capacitar. Qual é o problema que você quer resolver? Eu acho que vai diretamente de encontro ao que nós estamos... Né? Para que existem as coisas? Questionem-se mais e resolvam menos. Perguntas? Ali, ó. Bom dia, muito obrigada. Gostei muito de tudo que eu vi aqui. Vocês estão falando de cultura. E assim, eu tenho uma paixão muito grande pela essa parte de cultura. E eu queria dizer, assim, eu queria contribuir com duas coisas que eu consigo ver, que eu consigo pensar. Uma é que assim, é um pedido para vocês refletirem, porque vocês é que coordenam, é que fazem tudo na questão do artesanato. Eu queria pedir para vocês pensar na possibilidade, e se conseguir vai ser maravilhoso, ao invés de artesanato, arte, porque isso aí tudo é uma obra de arte. Cada negocinho desse, cada Dom Quixote, cada pecinha que a senhora trouxe é uma obra de arte. Então, nós da América Latina, eles chamam de artesanato. Não é artesanato. Isso, cada pecinha dessa é uma obra de arte. E então eu queria que vocês, dentro dessa área que vocês estão atuando, tentassem conseguir na palestra, nos seus panfletos, tudo, arte. Isso não é artesanato. Isso é uma obra de arte, cada pecinha dessa. Esse é um ponto. O segundo ponto que eu queria colocar é que depois que eu vim trabalhar aqui no CTI, eu consegui ver uma coisa que eu não tinha visto em lugar nenhum, sabe? Que para você chegar na inovação, porque aqui eu escuto inovação o tempo todo, né? O senhor falou várias vezes. Depois que eu vim trabalhar no CNRTA, a minha conclusão, assim, é que não existe inovação sem a arte. Por isso você vai dar os cursos. Entendeu? Isso daí não tem jeito. Então, em cima disso, que vocês usem, sabe? E eu agradecer muito. Eu quero seu cartão. Obrigada. Como é seu nome? Meu nome é Marli Abraão, eu trabalho no CNRTA como pesquisadora. Muito obrigada. Maria, eu posso elucidar aqui essa questão do artesanato, da arte. Eu acho que tudo que você falou tem a ver com a economia criativa. Né? A questão de não se chamar uma obra de arte, porque os artistas plásticos têm a sua definição, e geralmente a obra de arte que é chamado de um artista plástico, ela não é reproduzida. O artesanato, o artesão reproduz a sua criação, nunca uma é igual à outra, porque justamente é arte, né? Mas ele reproduz para lhe propiciar um meio de ganhar a vida. Né? Então, seria o que eu percebi até agora, a diferenciação é mais essa, mas é tudo arte. Como faz parte da economia criativa, a música, tudo que tem a ver com a indústria da música. O teatro, tudo tem a ver com arte. Né? Então, eles chamam tudo isso de economia criativa, mas é um caso de... Né? Artista, a gente não pode colocar muito num quadrado, né? Eu também penso isso, eu sou uma gestora pública, advogada, então, por exemplo, eu posso fazer algumas coisinhas e eu sei que aquilo não é artesanato porque eu consigo fazer. Né? Então, uma das definições que eu tenho é essa, colocar a continha em um cordão não é artesanato. Tá certo? Por exemplo, colar aqueles... como é que chama essa? Nas caixinhas, decupagem, eu faço. Não é artesanato, já não é concebido como artesanato, a não ser que você faça a caixa. Tá certo? Então, tem essas coisas aí que a gente pode fazer um seminário aí para discutir, eu acho ótimo. Ali, Adileia.
Bom dia a todos e a todas. Quero parabenizar a iniciativa do Gaia de estar trazendo essa mesa, composta por várias pessoas que executam e fazem a política pública. Parabenizar também o trabalho da Lília Coutinho, de quem eu sou próxima, já tivemos a oportunidade de trabalhar junto e respeito muito o seu trabalho. Eu queria dizer o seguinte, que nós estamos vivendo, desde a década de 90, de um período de desindustrialização da economia brasileira. E um dos meios de ocupação que a gente tem como alternativa, isso não só no Brasil, mas no mundo, é o incentivo às formas de associativismo. E a política que tem sido realizada no país, advindo com essa legislação nova que se criou, o MEI, microempreendedor individual, que, se eu não me engano, foi em 2008, ainda no governo Lula, que foi implementada essa política, no sentido de trazer com que os trabalhadores que viviam na informalidade pudessem ser formalizados de alguma forma e tivesse também o acesso à previdência social e outros benefícios. Eu atualmente estou trabalhando como pesquisadora no CNRTA, que é um Centro Nacional de Referência em Tecnologia Assistiva, que visa dar oportunidade, autonomia e qualidade de vida para as pessoas com deficiência. Então, esse movimento de falta de emprego dentro da formalidade, e a gente tendo como uma perspectiva de que o empreendedorismo poderia estar gerando renda e dando trabalho para as pessoas, para os trabalhadores, a nível geral. Eu perguntaria, como é que isso é visto dentro da política pública hoje, fazendo uma transversalidade com relação a essa questão das pessoas com deficiência, né? Como é que a economia solidária, o empreendedorismo pensa a política pública voltada nessa perspectiva de atendimento às pessoas com deficiência, se existe algum tipo de recorte feito nisso, né? E se existe o emprego de tecnologia assistiva dentro dessa política, no sentido de estar favorecendo a inserção das pessoas com deficiência. E aí eu apontaria aí tanto para a colega aqui do SEBRAE, que ela pudesse estar falando um pouco sobre isso, se existe alguma pesquisa, ela apresentou agora na parte da manhã, e da Lília Coutinho também, se existe algum indicativo, alguma pesquisa relacionada ao atendimento das pessoas com deficiência dentro dessa perspectiva do empreendedor. A política pública do município de Campinas, através da Secretaria de Trabalho e Renda, ela tem realmente um objetivo macro, né, que é a inclusão social e produtiva através do trabalho e geração de renda. E a gente não visualiza o deficiente ou o egresso na sua especificidade, né, dentro do MEI. O MEI, a gente realmente acolhe todas as pessoas que precisam realmente trabalhar e gerar renda, e realmente com seus benefícios, seus direitos garantidos por lei. Dentro da secretaria tem o CEPAT, o Cine, né, que é a intermediação de mão de obra, que tem um olhar diferenciado para os egressos e para o deficiente, até porque realmente as empresas elas necessitam, né, contratar, tem um percentual, né, obrigatório para poder realmente suprir essas vagas. E o CEPAT faz essa articulação com as empresas, faz esse meio de campo para poder efetivar essa política pública de inclusão do deficiente e dos egressos. A economia solidária também, embora a gente trabalhe com uma demanda espontânea, né? Então, se tem um grupo no território, que o nosso objetivo é potencializar os territórios locais, né, potencializar a economia criativa, e assim, se existem grupos, eles nos buscam, a gente dá toda a assessoria técnica, toda a consultoria, toda a orientação, ajuda no planejamento, na organização desses grupos, né, mas a demanda tem que ser espontânea, seja das entidades sociais, sejam dos CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, da Saúde, de outras secretarias que fazem um trabalho intersetorial, multidisciplinar. E a gente realmente atua dessa forma. Agora, o MEI a gente ainda não tem esse olhar diferenciado, a gente atende a todos.
Obrigada. Pelo SEBRAE, né, o SEBRAE ele tem esse papel de orientar o empresariado. Então, em todos os nossos cursos e palestras, nós chamamos a atenção do empresariado para a política de inclusão de mão de obra, né, e para a questão de acessibilidade, né, aí na parte de negócios mesmo, então negócios acessíveis. Aqui na nossa região de atuação, a gente tem a cidade de Socorro, já ganhou vários prêmios de acessibilidade, sustentabilidade, de próprios empreendimentos lá, do próprio setor público que vem trabalhando isso e que faz parte da nossa regional, né? Aqui a gente percebe também Campinas, né, com esse olhar, né, até mesmo tem um programa aqui da Aceleradora Municipal de Campinas, na parte de startups, onde foi desenvolvido um sistema de reconhecimento de voz para deficientes visuais no próprio portal da prefeitura. Então, a gente vê várias ações acontecendo, né? E o papel do SEBRAE, né, além de conscientizar, é também de atender muito bem, né, a pessoa que tem alguma deficiência visual ou auditiva. Hoje, no SEBRAE, se você avisar que você vai numa palestra é deficiente, né, visual, você tem Libras, né? A gente, se tem alguma deficiência de locomoção, a gente já prepara uma sala no piso inferior. Então, a gente tem toda essa preocupação mesmo de inclusão. Tá? E a parceria aqui, junto com a Aceleradora Startups, também tem esse olhar aqui dentro da Prefeitura de Campinas. Só para complementar um pouquinho, a gente também tem o dia D, que acontece no CEPAT, uma vez por ano, que é justamente os deficientes vão lá e fazem o seu cadastro para emprego, e as empresas cadastradas já absorvem essa mão de obra. Eu vou usar minha prerrogativa aqui de estar com o seu dono do microfone. Quero fazer uma pergunta para o Alan e para a Elizabeth falar de um assunto menor, que é dinheiro, né? Que é uma coisa secundária. Que é o seguinte, o que existe nas ações de vocês no sentido de facilitação ao crédito, ao microcrédito? Se existem ações, atividades, grupos dentro, né, das respectivas áreas de vocês, tá? Ou de apoio ao microcrédito, ou de alguma forma de facilitar, encaminhar, apoiar o encaminhamento para as instituições de microcrédito. Nós trabalhamos muito com o Banco do Povo, né, que também é do governo do Estado. Então, nós já estamos levando o Banco do Povo para as feiras, né, onde a gente expõe só artesanato, levamos para a Mega Artesanal em São Paulo, no nosso stand, o Banco do Povo, e também levamos o correio no Exporta Fácil, né, porque o nosso problema é dar visibilidade ao produto artesanal. Na nossa plataforma, nós estamos criando uma vitrine virtual e daí vamos partir para um e-commerce, né, porque se aqui há crise, problema de dinheiro, então a gente vai ter que vender lá fora, que o produto artesanal brasileiro é muitíssimo bem visto. Né, quando a gente consegue levar estrangeiros às feiras fixas da capital, eles compram, né? É que as feiras fixas da capital, algumas têm umas coisinhas ali que não são artesanato, né? Que estão ali expressas, tal, e as feiras já estão corrigindo isso, tá? Então, essa questão a gente está levando, e também se tiver outro parceiro para investimento, a gente não tem problema de estar fazendo parcerias. Dinheiro para mim não é problema. Eu não tenho também, né? Então não vou ter problema. Solução, né? É quase uma solução. Bom, a REC ela é uma instituição muito recente, então a gente está caminhando aí para o primeiro ano, um ano e meio já, né, meninas? 1 ano e meio de vida. Estamos estruturando completamente todas as nossas ações neste momento. O que nós estamos avaliando fortemente, eu estou em parceria com uma consultoria, é fugir desse caminho mais óbvio, né? Pelo menos por agora. Eu acho que precisaremos de ajuda, principalmente de vocês, para que nos conduza a esse crédito. Mas também apelamos nas ações até agora realizadas pelo crowdfunding. Então, hoje, nós conhecemos muito pouco sobre financiamento coletivo. Ou quase nada, ou quase ninguém conhece. E é uma ferramenta de um poder extraordinário. Só para vocês terem uma ideia, eu posso estar falando besteira, por favor me corrijam, mas eu vi um artigo onde a Espanha, se eu não me engano é a Espanha, limitou
o valor investido em crowdfunding no país. O rei vetou, não se pode fazer projetos de crowdfunding na Espanha acima de 3 milhões de euros, se eu não me engano. Eu não sei exatamente o número, eu só sei que é uma quantidade um pouco grosseira de se falar. E aí vocês imaginam, se o governo está limitando você movimentar um dinheiro que não passa no bolso do governo, tá bom? Esse é diretamente para quem cria e quem quer que o projeto aconteça. Então, se o governo está limitando, é porque ele já entendeu que estão movimentando uma economia onde ele não tem controle. Que bom, porque ele vai ter que se reinventar também. Então, nós, hoje da REC, queremos entender melhor sobre crowdfunding. Estamos lançando alguns projetos, pensando em crowdfunding. E é claro, o que é mais importante neste momento é a gente contar com instituições, municípios, que acreditam no trabalho de rede, que acreditam que a criatividade e a inovação estão ligadas à capacitação, à conversa, ao poder de conexão. E aí sim, a gente consegue fortalecer mais isso. Mas é muito importante a gente entender que dinheiro falta em todo lugar, mas está em algum lugar. Né? Tem algum lugar que tem mais lá, a gente só precisa distribuir isso. Né? E aí a gente acredita muito no crowdfunding. Eu estou lançando esse livro, que é um livro escrito colaborativo. Eu tenho diversos autores, entre eles alguns nomes convidados aí, vocês vão saber. E ele vai ser colocado nessa plataforma de crowdfunding. Então quem quiser adquirir o livro não vai na livraria, vai comprar online, porque lá é que você vai ter exclusividade de atendimento, vai ter um diferencial de benefícios. E isso movimenta o setor editorial, eu acho que é o número 1 em crowdfunding no Brasil já. Né? E aí seguem alguns espetáculos, você tem uma ideia, a indústria de cinema, de curtas e médias, está sendo movimentado via crowdfunding. Chegou ao ponto de até termos videoclipe de cantores desconhecidos da grande mídia, né? Eu estou falando conhecidos de público, de Instagram, Snapchatters, que estão sendo patrocinados pelos próprios seguidores. Então é isso que nós estamos propondo e queremos a ajuda de todos, tá bom? Campinas, estamos aí. Isso que o Alan falou é extremamente importante e ele é extremamente revolucionário. Não sei se as pessoas atinaram o que ele está falando. Então, eu gostei do lançamento de um livro pela rede social, eu financio esse livro, eu pago lá R$50, ao final, quando ele estiver impresso, eu vou receber o livro. Então, isso é uma relação entre particulares, que não passa pelo Estado. Né? Então, todo mundo vai se reinventar, inclusive o Estado. Por quê? Porque ele vai ser muito mais enxuto. O Estado não pode ter esse nível de atribuições que chegam a minúcias com um corpo funcional enorme. Porque quem está pagando o imposto, somos todos nós. Você vai, com essa questão que está sendo colocada na economia, você vai direcionar o seu dinheiro, o que você ganha em qualquer atividade, e você vai ter que ter, o Estado vai ter que ter um imposto justo. Então, é algo bastante revolucionário, não só a economia criativa, como essa questão do financiamento. Eu tenho uma pergunta aqui para a REC Brasil. Como nós estamos aqui na região de Campinas... Eu só vou complementar. Ok. Sim, por favor. Eu só queria complementar que a questão do microcrédito popular, falta muita informação, né? O acesso a essas informações é um problema, é um grande nó crítico que a gente enfrenta. A população, principalmente o microempreendedor individual, que precisaria de créditos mais acessíveis,
eles acabam adquirindo pelo sistema tradicional, né, nos bancos. E eles acabam comprometendo o orçamento doméstico, o orçamento do negócio, enquanto que o Banco Popular da Mulher, que funciona na Moraes Salles, o Banco do Povo Paulista, né, que funciona lá dentro do CEPAT mesmo, do Centro Público de Apoio ao Trabalhador, que tem juros a 0,37% ao mês. Você pega R$1.000 em um ano, você vai pagar R$28 de juros só. É bem acessível. Tem a Caixa Econômica com 0,58% de juros, que também é crédito orientado. Então, eu acho que falta realmente essa informação para a população, para que eles possam adquirir sem comprometer o orçamento. Qual é o limite de crédito do Banco do Povo? Então, o Banco do Povo ele tem algumas linhas de crédito, né? E para capital de giro, para compra de equipamentos, e pode ser até de R$60.000. E pode pegar até, assim, se precisar de R$300, R$100, eles também emprestam. Nosso horário aqui normalmente até o meio-dia, mas hoje, como nós começamos um pouquinho atrasados e o capital humano aqui é de alto valor, eu combinei com o Newton, porque eu preciso sair, ele vai assumir aqui, né? E parabéns aí aos organizadores, e a gente continua aqui com a Manhã da Inovação. Só complementando essa questão do Banco do Povo, há dois tipos de empréstimo. Pessoa física, eles emprestam pelo pelo SIC, CPF, pode ser de R$300, né? E vai aí até R$6.000, R$7.000. E se você é MEI, você pode começar de um mínimo já maior, né? Mas eles emprestam com o CPF, tá? Eu gostaria de fazer uma pergunta a respeito do movimento de criação de redes de artesãos, né? Tanto na proposta da Sutaco como na proposta do Gaia. Foi apresentado um slide aí, que existe um movimento ou um cadastramento. Eu gostaria de saber sobre essas ações. Como é que vocês estão atraindo artesãos e formando fornecedores aí para uma possível onda de exportação, para um possível mercado de exportação, ou mesmo até para o mercado interno? Porque quem viaja um pouquinho consegue ver que o artesanato está muito assim, dominado por coisas ou xing-ling, né? Umas peças padrões. Então, você vai em Porto Seguro, no artesanato indígena lá, aí você acha o colarzinho de coco igualzinho do Guarujá. Alguma coisa está acontecendo de errado, né? Então, a gente não tem uma autenticidade. E, por outro lado, a formação de cooperativas, de redes, a Lenita deve ter passado por isso também, com a cooperativa dela. É complicado, as pessoas, elas aderem a esse tipo de economia por uma necessidade urgente, não tem visão de longo prazo, não tem educação financeira, e aí flutua muito, né, o tipo de fornecedor que você tem, o tipo de produto. O próprio produto ele não é em escala, então eu gostaria de saber um pouco mais a respeito da organização em torno desses problemas. Quer responder? Ela falou para os dois. Pois não. Você mencionou a questão do mercado externo, como é que o projeto de dinamização está organizando esse assunto, a partir da possibilidade de desenvolver compradores fora do país, nós começamos a identificar instituições que podem nos dar visibilidade dos produtores locais. E, a partir dessa visibilidade, desenvolver portfólio para ser apresentado lá fora. E, nesse portfólio, ele tem toda uma característica para exportação, onde você vai ter que desenvolver um cadastro de itens, vai ter que desenvolver uma comunicação para apresentar esses produtos, vai ter que desenvolver critérios de preço, que é diferente do mercado nacional, identificar as restrições que o destino pode estar colocando para esses produtos, né? Como, por exemplo, a madeira aqui no Brasil, ela precisa ser certificada. Mas é a mesma certificação lá fora? Talvez a gente precise de certificação diferenciada, né? Às vezes algum tipo de acabamento de cerâmica
pode ser que o produto químico que foi usado naquele acabamento pode ser que tenha restrição em alguns países. Então, esse é o tipo de trabalho que nós estamos fazendo em conjunto com instituições que têm esse acesso aos artesãos, né? Inicialmente, nós começamos no estado de São Paulo, fazendo essa avaliação, até por conta disso que nós chegamos na Sutaco, e, num segundo momento, nós vamos expandir também para outros estados do país. A Sutaco, como vocês sabem, ela tem uma carteira, né, e nós temos um acervo de 46 anos, então nós temos artesãos vivos até hoje que são mestres, com um número de carteira 2.000 e pouco, 5.000 e pouco. Hoje nós temos 90 mil cadastrados, que não é a realidade do estado de São Paulo. Nós acreditamos que há muito mais artesãos. Com essa regulamentação da lei e a mudança na base conceitual, vai haver uma restrição, que são as manualidades que não entram em alguma prática artesanal, alguma técnica, né? Mas a gente está vendo essa questão da exportação, e aí a gente, por exemplo, nas associações de artesãos, que nós vamos começar a trazer para as feiras, associações ou cooperativas, todos têm que ser Sutaco. Aqueles que participam com a gente, a nossa plataforma tem que ser artesão Sutaco, tá, para participar. A vitrine virtual tem uma curadoria técnica para artesão Sutaco, né? Dessa vitrine, nós vamos passar para o e-commerce. Como bem falou o Newton, a gente tem que fazer um paralelo com as legislações, né? Porque ali na vitrine você vai ter o artesão, os meios de contato com ele e algumas peças da técnica que ele tem, né? E, para você saber o preço, você vai ter que entrar em contato com ele. Mas aí o produto dele, como ele bem citou a cerâmica, algumas cerâmicas, na queima, utilizam produto que pode fazer mal à saúde. Então, esse não é certificado por nós. O Conselho do Artesanato Paulista também já está estudando a certificação do artesanato paulista, que vai valer aí para a questão da exportação. Obrigada. Boa tarde. Em primeiro lugar, parabéns a todos. Meu nome é Isis, eu sou microempresária de um estúdio de movimento e bem-estar. E eu queria me direcionar ao Alan, que essa ideia da economia criativa é bastante entusiasta, né? Entre uma das atividades que temos no estúdio, uma é judô para crianças a partir dos 3 anos de idade, cujo nosso foco principal é a formação e educação dessas crianças para enfrentar a sociedade, não só para fazer parte dela, e o esporte, né? Então, o foco no esporte é bastante importante para o desenvolvimento dos objetivos da empresa. Poderia pensar, enquanto economia criativa, na educação, da mesma forma que vocês pensam no artesanato, no teatro, na dança, etc. E a minha segunda questão é para Carla. Carla, é uma dúvida. Um assalariado, uma pessoa empregada, ela é, por exemplo, meu professor de judô, ele pode ser MEI para prestar serviços para mim, para minha empresa? Obrigada. Para mim, é isso? Tá bom. Boa tarde, muito obrigada pela oportunidade. Acho que a gente aprendeu muito aqui hoje com todos vocês. Mas ela perguntou sobre a educação e até pela formação da Elizabeth, que é pedagoga e advogada, que são esferas assim mais rígidas, vamos chamar de mais rígidas, né? E para a economia criativa, eu acredito, conseguir se caracterizar pelo que vocês expuseram, porque para mim também é um conceito novo, eu entendo mais sobre economia solidária no geral. Eu imagino que essa parte fluida da arte, da criatividade, ela tem que estar numa boa relação com toda essa estrutura mais rígida. Então,
Então, o tempo todo eu vejo a Elizabeth tentando conceituar, que é uma coisa mais da área da gestão, do direito e tal. E isso precisa estar antenado ali com toda a criatividade da própria área. Estou até falando da educação. Se vocês pudessem contar um pouquinho sobre como pode ser esse diálogo, né, de uma forma mais ideal, assim. Obrigada. Começo eu, então? Diga. Eu tinha uma pergunta para fazer para você e ela é complementar também. Vamos fazer um pacote, então, vamos lá. Vamos fazer um pacote. Vixe Maria, vou ser bombardeado. A minha pergunta está relacionada justamente como que a REC trabalha essa questão da gestão aí, do ponto de vista mais regional, aqui mais próximo de Campinas, para dialogar justamente com essa parte criativa, com a parte de gestão, para efetivar as ações. Ótimo. Vamos por Jack, vamos por partes. Adorei sua pergunta, puxa, que pergunta mais gostosa de responder. Sim, eu me preocupo muito com a educação. Muito, mas demais, assim. E aí eu pude perceber que a educação também se preocupa muito. Nós temos um sistema de ensino muito cristalizado, de 300, 400 anos atrás. E um mercado dinâmico como nós vivemos hoje, onde a tecnologia, e eu estou no lugar certo, muda a cada 1 ano e meio. Nós temos uma nova tecnologia. Como que a escola fica nisso? A partir deste questionamento, surgiu o POC, que é o Programa de Orientação de Carreiras da Criatividade. Eu vou falar que a criatividade na sala de aula ela é fundamental. A tecnologia ela é importante? Óbvio. Ela não é o carro-chefe da escola. Ela não pode ser. Você não pode dar um PowerPoint na mão de um professor para ele dar aula, se ele não souber comunicar com aquela geração. Você não pode entregar uma impressora 3D num laboratório super moderno se não existe a aula de educação artística para trabalhos manuais, para ele entender como manusear primeiro aquele material. E tudo isso é a arte que permeia. Eu tenho um projeto dentro do POC que se chama Educa Mestre, que foi lançado aqui no Hopi Hari e depois eu expandi isso, que foi um sucesso. Eu dou aula para professores de criatividade. Então, um exemplo, eu tive uma professora, vou contar um exemplo muito simples, você vai entender onde a educação começa a impactar. Eu sempre fui, eu estudei até a 4ª série, na época a 4ª série, não sei como é que está agora, né, mas a 4ª série em colégio particular, minha mãe não pôde mais pagar, fui para a escola pública, adorei. Como é que eu fui para a arte? Tinha uma professora de literatura, baixinha, gordinha, com cabelinho, loirinha, toda pomposa. E aula de literatura em sala de escola pública. Você entra, a professora é invisível ali, né? Aquela zona na sala de aula. E aí teve um dia que ela não estava conseguindo dar aula. No outro dia ela veio dar aula, ela entrou aquela sala, aquela bagunça. Ela colocou uma malinha em cima da mesa. Abriu, falou assim, nesse tom. Bom dia. Abriu a malinha, tirou uma peruca, um chapéu, um lenço, um óculos, espalhou um monte de objetos em cima da mesa. Vamos falar hoje sobre Dom Casmurro. Ela pegou, vestiu a peruca e começou a interpretar um personagem do Dom Casmurro. Aí ela foi, pegou outro óculos e começou a interpretar os personagens contando a história do livro. E aí a sala foi ficando quieta, foi se divertindo com aquela situação, foi ficando quieta. Chegou na metade da história, estava todo mundo quieto, silêncio, a sala, todo mundo prestando atenção. Aí ela guardou tudo na mala. Então até a próxima aula. Ô professora, peraí, conta o resto da história. Não, vocês querem? Vem o livro, pega lá o livro e lê o livro. Que tipo de tecnologia ela usou, gente? É só isso que eu questiono a tecnologia quando ela é aplicada de forma a não complementar aquilo que o professor tem que dominar. Ela entendeu que se ela colocasse na lousa, ninguém ia prestar atenção. Mas ela chamou a atenção dos alunos com inspiração no teatro. E aí você tem Stanislavski, você tem um livro chamado O Corpo Fala, você tem diversas ferramentas já preparadas para o professor usar. Quer melhor oficina de aprendizagem que uma aula de teatro? Você vai para uma aula de educação física, e aí a aula se chama
educação física. E a primeira coisa que se aprende na educação física é você tem que ganhar do outro time. Oi! A gente tem que falar de alimentação saudável, a gente tem que falar sobre respeito do corpo, e você quer a escola melhor, que você aprender a dançar, dança de salão, você vai respeitar o espaço do outro. Então a arte, ela tem que servir de ferramenta. Eu acredito que a arte, ela é uma ferramenta de transformação. A tecnologia complementa a transformação. O que não adianta nada, eu vou dar um outro exemplo muito simples. O cinema inspira grande parte da indústria da moda, é fato isso. As novelas inspiram grande parte do comportamento da sociedade. É um choque ver um beijo gay na novela? Para quem? Então essa pessoa precisa ir para o teatro. Porque choque é a gente vê a corrupção de tirar o dinheiro lá do cara e não dá. Então a ferramenta que eu uso é justamente isso. Fazer parâmetros. Eu tenho uma foto de uma professora na sala de aula que ela dá aula de biologia. E ela foi falar sobre o corpo humano um dia. Ela colocou um macacão com todos os músculos impressos. Ela subiu em cima da mesa, ela falou, vamos falar sobre o meu corpo. Que professora que tem coragem de fazer isso? Por que que não tem coragem? Porque não chegou perto do teatro. Não consegue falar em público. E aí esse aluno, que não tem referência de arte, que não tem referência de teatro, vai para a faculdade. Chega no primeiro semestre da faculdade e ele revê tudo aquilo que aprendeu na escola. Porque ele não aprendeu na escola. Ele vai rever tudo de novo. Você vai fazer todas as aulas de matemática, física, química, tudo na escola de novo. Para depois ele fazer a faculdade, que aí é meio curso já. Ele sai da faculdade e vai para o mercado de trabalho. Já mudou. Ele passou 3, 4 anos numa faculdade. E coitado do pessoal de medicina, então. 6, 7 anos. Se troca a tecnologia em 1 ano e meio. Como que eu acompanho os estudos? Então, o questionamento que eu tenho nas escolas, e existem hoje projetos espalhados pelo mundo todo. A Finlândia e os Estados Unidos têm projetos inovadores na questão de educação. Por que separar os alunos por idade? Por quê? Se cada um tem o seu processo de aprendizagem, eu tenho certeza que cada um que está aqui nessa sala captou um momento de uma mensagem da palestra aqui que nós demos. Só que compreendeu de forma diferente, num ritmo diferente. Eu estou respeitando o indivíduo e a arte respeita o indivíduo. Né? Não é como a fábrica, bota todo mundo na sala de aula, passou, não passou, volta lá, faz de novo, não passou, vai. Então hoje existem escolas criativas, e esse conceito já chegou ao Rio de Janeiro, numa escola, numa ONG, numa favela do Rio de Janeiro, que respeita justamente isso, o processo criativo de cada um. E tem outras ferramentas que eu apresento nas palestras, outros questionamentos, que a gente precisa. Eu fiz essa parceria com a Unesco, né, que é justamente provocar as escolas da Unesco, filiadas no Brasil, para pensarem a sala de aula através da arte, inovar, provocar o aluno. Se eu não sou... O professor tem... Desculpa, eu vou ser bem mais breve agora, mas o professor não entendeu que ele não é mais detentor de conhecimento. Você tem o YouTube Edu, que tem as melhores aulas com os melhores professores do mundo em diversos idiomas. Se eu não quiser ir na escola, eu não preciso. Eu vou lá, acesso à internet, tenho aula sobre tudo e saio especialista. Então, qual é o papel do professor, afinal, na sala de aula? Se ele não for um inspirador, um provocador, um incentivador de pessoas, que escola é essa? Então, passa justamente por essa provocação. Respondi? Tá bom. Como é seu nome? Helena, sobre a questão da pedagogia. Eu fiz pedagogia na década de 70, 1970. Então, e eu fui presidente do DA, meu DA foi fechado, né? Porque a gente justamente queria discutir educação. O que o Alan falou é a educação bancária que a gente chamava. Nós temos até hoje, é uma educação bancária. Por quê? Porque ela é fatiada, né? E de quem é esse interesse? Aqueles assuntos são de interesse de quem? Então, a gente dava aula pelo método Paulo Freire em comunidades. E a gente alfabetizava em 40 dias. Né? Então, o que ele fala essencialmente? O oprimido carrega em si a linguagem do opressor. É isso que o Paulo... E ele era advogado. Pedagoga, professora, era a mulher dele. Então, ele chegou a essa conclusão, e a gente, para se libertar dessa... Quando você fala como gestores veem essa questão da educação, essa adequação ao modelo,
Eu tenho uma outra visão, tá certo? Mais expansiva, mais democrática, mas não é a do Estado, com certeza. Tá certo? Então, nós formamos para quê? Você sai lá, por exemplo, você faz um mestrado, você é mestre. Então, para você fazer o mestrado, você se debruça sobre aquele determinado assunto que é o seu artigo. Então, você vai ser mestre só naquele assunto que é o seu artigo. Né? Então, eu acho que essa educação toda, até o nível de universidade, está errada. Né? Eu sou especialista em políticas públicas, urbanizei muitos anos assentamentos precários. Na área do direito, sou especialista em regulamentação fundiária, né, que no Brasil é um caos, regularização fundiária. E sou gestora de políticas públicas, por isso que eu estou resolvendo essa questão dessa passagem do artesanato para um outro paradigma. E eu sinto falta dos artesãos na discussão. É a primeira coisa que você sente. Né? A gente abriu, chamou os artesãos para fazer a política pública e vem 10, 20, discutir. Já é alguma coisa, a gente discute. Né? E a partir daí vai ter toda uma regulamentação de uma lei, que é a parte formal do Estado. Né? Então, a lei para quem? Então, aqueles artesãos que não participaram, que não tiverem a sua voz nessa lei, vão ter que cumprir aquilo. Se depois não concordarem, claro, vai ter todo um processo longo, né? Porque o grupo de artesãos que começou essa lei que foi que vai ser regulamentada, 13.180 de 2015, eles começaram em 2010. É um grupo de artesãos muito ativo, óbvio. Eles conseguiram colocar um PL no Senado. Esse PL, por causa da matéria, ele tramitou só nas câmaras, não no geral. Foi para a Câmara, também só não no geral, nas comissões. Então, ele foi rápido. Em 2010, foi homologado em 2015. Agora vem a regulamentação, que estão tentando fazer muito rápida, no meu entendimento. Eu acho que se nós temos, só na SUTAC, com 90 mil artesãos, nós temos que discutir em todas as regiões. Né? Porque você vai tirar uma série de atividades ali, dizendo que não são mais artesanato. E o que é artesanato? Como ela falou, é uma gama muito grande. Na Itália, é todo o trabalho feito à mão. Eu recebi visita de 2 senhoras da Câmara de Roma, de negócios, e eu perguntei a elas, que a gente estava nessa discussão, bom, a gente tem vários tipos de artesão, nós temos aqueles que vão manualmente, tudo que é feito manual, que vão manualmente consertar o seu hidráulico, é artesão, até aquele que faz aqueles sapatos à mão, que são caríssimos, na Feira de Milão. Todos são artesãos, cada um no seu ofício, e deles vêm as ligas de ofícios da Idade Média. A gente também tem que resgatar os saberes artesanais através dos mestres, que estão morrendo. Né? Nós temos mestres que eles sabem pegar a taboa no local, eles trabalham essa taboa e eles fazem coisas belíssimas, trançadas. Então, nós temos que recuperar isso. A cerâmica, nós temos mestres que vão retirar. Nós temos um figureiro de Taubaté que está fazendo com escolas que vão visitar esse roteiro, onde ele pega o que ele faz no trabalho dele, qual todo o processo que ele usa, o forno, as peças, como ele faz a queima. Então, está levando escolas do ensino secundário para ver esse processo. Isso tem que ser dado pela escola. Antigamente, a gente tinha, quem estudou em colégio de freira, né, homem estudava em colégio de padre e mulher em colégio de freira, da classe média, porque os mais pobres, eles estudavam no grupo. Né, era tudo bem delimitado antigamente. Né? Então, a gente tinha bordado, eram as artes manuais, né? Bordado, tricô, crochê, mas a gente tem que dar uma gama de opções para os alunos, desde a mais tenra infância, para eles escolherem. Todos nós temos mãos,
Todos nós temos inteligência. Como fala o Alan, a gente tem que ser colocado sob o olhar da arte, da música, do teatro, da arte manual, do saber fazer. Porque você ser apenas um coadjuvante de tecnologias, se a gente tiver uma guerra atômica, ou se a gente tiver uma grande guerra, depois você vai refazer como a civilização? Você não sabe fazer um pote de cerâmica, você não sabe fazer um cesto de trançado, você não sabe fazer a lã no tear, você não sabe fazer nada na realidade. A ciência, o saber fazer, você não tem na escola. Então, eu tenho essa visão. Agora, aí cabe um debate mais amplo, bem amplo. Pode me chamar, que eu gosto. Cabe não só um capítulo à parte, mas um livro, uma biblioteca completa. Livro no final do ano, para que estudar? Bom, senhores, nós estamos chegando aqui. Temos mais uma... Você quer comentar também? Uma questão para ela. Ok. Coube a mim uma resposta técnica, né? Você bem direta. Você me perguntou se o empreendedor individual ele pode atuar com você e te fornecer nota trabalhando junto, né? No mesmo negócio. Não, se ele é um profissional... Um professor de judô, se ele pode ser EI. Ele tem emprego formal. Tá, sim. Sim. Ele tem um emprego registrado e ele dá aula na minha empresa à noite. E nós estamos pensando dele ser MEI. Ele pode? Bom, como professor de judô? Ele, por lei, né, empregado, né? Dependendo, não pode coincidir com o horário de trabalho formal dele. Se ele faz essa ação no horário extra-horário formal, não tem problema nenhum. Mas não pode ter um registro acadêmico daquela atividade profissional. E o cuidado que tem que ter, né? Porque, assim, por lei ele pode. Você pode ser um empregado e ter um CNPJ como empreendedor individual, não tem problema. Algumas profissionais, servidores públicos, não podem, porque daí a legislação é outra, né? A RH avalia se aquele funcionário público vai desenvolver aquela atividade. Tem gente da educação que desenvolve atividades culturais no final de semana. Não tem problema nenhum, porque não coincide os horários. O dele também não. Agora, o cuidado que você tem que tomar é que, mesmo ele sendo um empreendedor individual, ele vai te fornecer uma nota fiscal. E aí você pensa, olha, talvez eu não tenha mais a relação de vínculo empregatício. Não é porque ele tem o CNPJ que você deixa de ter relação de vínculo. Porque onde tem habitualidade, ou seja, que ele vá sempre, que tem a questão de pagamento direto, né? Que tem a questão de constância e de seguir ordens, ele, por lei, ele consegue comprovar um vínculo empregatício. Então, no primeiro momento, parece uma situação muito tranquila, né? Ou ele vai ser um empreendedor individual, CNPJ, mas ele vai lá, um prestador de serviço. Se ele comprovar que ele vai sempre, que você paga ele diretamente, que ele segue as suas ordens, você tem uma questão na Justiça do Trabalho com um vínculo empregatício. Então, eu vou ter que resolver isso com o contador. Isso mesmo. Cada caso é um caso, tá, gente? Aí, complementando essa questão aí do vínculo, as empresas hoje, trabalhando esse novo paradigma do trabalho, que também é uma coisa que vai mudar e os conflitos estão aí justamente levando a essa questão. Muitas grandes empresas de São Paulo, elas, por exemplo, elas ganham uma licitação para fazer um trabalho social num grande empreendimento, tipo uma estrada que está sendo feita no estado. Né? Então, tem todo um trabalho social no entorno, ou pessoas que tenham que sair do seu local de moradia para essa estrada passar. Então, se essa grande empresa não tem algum profissional específico, a licitação diz, precisa ter a empresa para participar, um diretor daquilo, um coordenador daquilo. Mas alguns profissionais ele não delimita. Então, as grandes empresas, elas contratam quem tem MEI. Elas terceirizam pelo MEI. Então, elas pagam aquele profissional pelo MEI. Por quê? Porque sai mais barato e, por sua vez, o profissional prefere porque ele é retirado menos imposto. Então, são relações que estão causando conflito na Justiça do Trabalho, mas que vão levantar essa questão das relações atuais de trabalho, que isso existe muito aqui.
Eu queria agradecer a participação, a mesa muito rica. Há muito tempo eu tenho vontade de participar de uma mesa assim. Eu tenho feito voluntariamente estudos sobre artesanato. Eu queria deixar um ponto de reflexão para a mesa e uma pergunta, um questionamento sobre as políticas de base, principalmente para a Elizabeth, o pessoal do SEBRAE. Muitos artesãos não estão no Sutaco, não procuram o SEBRAE. Né? E como disse a Helena, que eu acho que já não está mais aqui, existe um equilíbrio frágil aí entre a criatividade do artesão, aquela pessoa que realmente é um artesão, é um mestre, com a vida burocrática. Então, do que vocês me responderam, eu sou a Miriam, eu sou do CNRTA, é uma unidade aqui do Ministério de Ciência e Tecnologia, que cuida para a tecnologia para as pessoas com deficiência. Né? A minha parte com o artesanato é um hobby, já há muito tempo. Eu tive a oportunidade de morar fora do país, conheço alguns estúdios fora, conheço os estúdios de Milão, que são muito valorizados, são movimentados lá como uma economia mesmo. Né? Eu acho que a gente está longe de fazer isso aqui. Os artesãos não conhecem a Sutaco, não conhecem a regulamentação, não conhecem a lei de regulamentação. Eu tenho um grupo no Facebook, quando eu posto a carteirinha de regulamentação, ninguém dá like. 3.000 pessoas, ninguém sabe o que significa. Tá? Então, eu acho que a gente precisava pensar na política de base, tanto na política de educação financeira, na educação de criatividade, na atração das políticas, aí, dos conselhos para ser regulamentada esse projeto de lei, para realmente atingir as bases, atingir esse artesão que está lá, que é pequenininho, que é formiguinha, e que não é esse organizado, que tem estante mega na Mega Artesanal, que não vai lá no treinamento da Singer, da Eva, da Ana Conceitino, que é gigante lá, e aí todas as banquinhas em volta. Né? Cadê esses artesãos? Cadê essa comunidade, essa rede de economia criativa? Então, da gente ter um ponto de reflexão, não pensar só na burocracia, pensar qual vai ser a criatividade para trazer essas pessoas realmente num sistema econômico que dê valor à atividade que eles têm e que tire eles daquela informalidade de compra da fulana para ajudar o crochê. Tá? Então, disso realmente ser uma profissão, ser profissionalizado, valorizado e realmente ser uma política de base. Só fazer um comentário, tá? Não vou me alongar. Existe uma tecnologia que não falha em relação a isso, chamado boca a boca. Se você veio, conta para mais 10 pessoas e mais 10 pessoas contam para mais 10 pessoas. É assim que a REC está sendo formalizada. Isso é um excelente ponto de reflexão. Eu quero... infelizmente, o nosso horário já chegou... Já ultrapassamos aí o nosso limite, mas eu quero abrir para considerações gerais aqui da mesa, até mesmo para poder dar um feedback na colocação que foi colocado, que é um excelente ponto de reflexão, inclusive previsto dentro do projeto de dinamização, que é justamente identificar esse distanciamento que existe dos empreendedores e das instituições que estão aí oferecendo algum recurso, mas não estão sendo consumidos esses recursos. Então, existe aí uma grande oportunidade e um dos objetivos do projeto é justamente desenvolver esse tipo de evento e trazer esses players, né, essas instituições, para colocar aonde estão esses gargalos, aonde estão essas dificuldades que esses empreendedores aí não procuram a Sutaco, não procuram o SEBRAE, não procuram essas oficinas. Por que isso não está acontecendo? Né? Esses eventos são justamente para isso. Então, nós temos as Manhãs da Inovação para abrir espaço para essas discussões, temos também aí o grupo no Facebook, temos também os feedbacks que a gente retorna para quem demonstra interesse em fazer contato com o Gaia, justamente para o Gaia fazer essa ponte com essas instituições que a gente vem desenvolvendo. Então, é um excelente ponto de reflexão, mas infelizmente o nosso tempo já chegou no limite e eu vou abrir para as considerações finais aí, para a gente encerrar o evento. Carla, você quer começar? Claro, pelo SEBRAE, né? O SEBRAE aqui em Campinas, ele fica na Avenida Imperatriz Leopoldina, tá? 272, perto ali do Taquaral. O SEBRAE tem 33 regionais no estado, mais de 1.200 colaboradores, e o SEBRAE trabalha sob demanda, como a dona Lenita falou, né?
que o Sebrae, a Maria de Fátima, né, também é uma madrinha aí da cooperativa. Então, todos aqueles que nos procuram, a gente busca desenvolver um trabalho. Então, o Sebrae está de braços abertos para as demandas que chegarem, né, e para todo o apoio aí na parte de gestão, de comercialização e de orientação. E parabéns de novo à cooperativa e à Lenita, né, agradecer a participação também da Fabiana, né, nesse dia de hoje, e agradecer o convite a todos, e que basta ter a demanda que a gente trabalha. Bom, eu queria agradecer a todos, né, pela oportunidade, também ao Gaia por estar aqui participando desse evento. E eu gostaria de falar que, assim, eu sou assistente social da Prefeitura há 32 anos e falo para vocês que a gente tem um papel fundamental na nossa vida, de ser realmente um agente motivador, de estimular, de incentivar, de potencializar, de articular, muito grande. E nós temos que aproveitar todas as oportunidades que a gente tem no nosso desenvolvimento da nossa atividade profissional, né? Eu já trabalhei muito tempo com comunidades e com artesanato, com feiras, eventos da prefeitura, e a gente tem, agora foi instituído legalmente o projeto de lei da economia solidária, e que potencializa os empreendimentos econômicos do segmento de artesanato, e essas reuniões acontecem mensalmente, e que é importante a participação de todos nesse processo para se discutir e definir políticas públicas mais efetivas, mais eficazes, para que tenha realmente um investimento maior nesse segmento, né? Então, assim, eu acho que o Gaia, o CTI, o Sebrae, o Ceprocamp são todos parceiros muito importantes nesse processo. A gente se coloca à disposição lá no Centro Público de Apoio ao Trabalhador, de segunda a sexta, das 8 às 18 horas, né? Na Avenida Campos Sales 427. Muito obrigada a todos. Primeiramente, agradeço ao Gaia. Newton, muito obrigado. Finalmente nos conhecemos. É um prazer estar aqui em Campinas. Adorei essa plateia. Nós da REC Brasil somos uma rede, trabalhamos com pessoas. Convido a todos a entrarem no nosso site, recbrasil.org.br. Conheçam. Aqui eu não divulguei o que a gente fez, porque eu acho que está lá. Quem quiser, a informação está lá, vá lá buscar. Nós temos a pasta de artesanato, coordenada pela Fernanda. A Rose faz uma ponte interessantíssima sobre essa questão de capacitação. Queremos juntar forças também com o Sutaco, com o Sebrae, com as prefeituras, com o Gaia. Estamos completamente à disposição. Qualquer dúvida, se ficou alguma pergunta que não conseguiram fazer, por favor, entre em contato com a gente. Eu tenho o prazer de responder a cada um de vocês. Muito obrigado. Eu acho que só vale se trabalharmos em rede. Esse é o futuro, e a gente vai entender daqui a pouquinho o porquê disso. Obrigado. Um prazer estar aqui, agradecemos o convite, e a todos os parceiros, Sebrae, nosso parceiro, Campinas, nosso parceiro, e ele também será nosso parceiro. Agradecemos a Desaf aqui presente, que é o CIP que faz a nossa comercialização, e, acabando de responder a ela, como o Alan, eu acho que o boca a boca, e também acho que o brasileiro é um bocadinho acomodado. O pessoal procura muito a Sutaco. Quando vai ter feira para eu fazer isso? A minha carteirinha. Eu não suporto esse termo carteirinha. Ele é muito pejorativo, é uma carteira. Nós estamos passando, com a mudança da base, para um registro. Nós vamos fazer uma carteira que passe, que tenha aquele código de barras, que tem a foto, que tem tudo. Vai ser uma identidade, né? Então, esse negócio de carteirinha não é com a gente, né? E só feira a gente também não faz. A gente quer a participação de todos. Quando as regiões nos chamam, nós vamos pessoalmente debater. Nós já debatemos a base conceitual em Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, na Ilha de São Vicente. Então, onde chamarem, nós vamos debater. Nós não temos esse problema de pé na estrada, não, tá? Então, a gente agradece a oportunidade e está pronta para qualquer debate e parceria. Não, sem muito dinheiro, tá? Ô, Beth, você comentou que que a Sutaco vai ser parceira da REC Brasil, então isso... Com certeza. Então isso já é um resultado do evento já. Muito grato, muito grato.
Quero agradecer aqui o SEBRAE pela parceria e pelo apoio no projeto, especialmente na formação dessa rede que a gente vem trabalhando, identificar os parceiros estratégicos que contribuem com o projeto. Muito grato, Carla. Grato também a Fabiane Ferreira pelo case, Dona Lenita também pelo case, muito grato. Agradeço aqui também a Lília Coutinho por ter compartilhado para a gente aí o escopo do CEPAT. A Sutaco também, doutora Elizabeth Bacelar, muito grato pela presença da senhora. E Alain Moraes aí, muito grato também pela sua presença. Quero agradecer a Fernanda e a Rose também por estar apoiando aí o projeto. Tá? Agradeço a presença de todos. Esperamos revê-los em nosso próximo evento, que será anunciado oportunamente a data. Muito grato.